Louvado seja o Senhor por mais uma noite na sua presença. Quero celebrar os irmãos que puderam chegar aqui até agora e os que vão chegar daqui a pouco. Hoje nós temos alguns irmãos nos visitando, é uma alegria ver os irmãos aqui. Temos o irmão Wallace e a sua esposa, que eu esqueci o nome, uma Ludmila, e temos a irmã Rita, que está aqui também, a convidada da Lely. Não sei se os irmãos conhecem o irmão Kennedy, esse amado que está sempre aqui conosco, já aqui praticamente fazendo parte. É uma alegria vê-lo aqui novamente. Eu quero orar antes de ler o texto, e vocês podem ficar sentados mesmo. Eu queria que vocês fizessem um pedido ao Senhor, que o Senhor abra o nosso espírito para uma revelação da sua palavra. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra mais uma vez. É 28 de junho e é uma alegria finalizar o mês com essa meditação hoje. Obrigado pelos teus filhos que chegaram aqui, os que estão assistindo online, nós os abençoamos agora. Agora abençoamos o nosso espírito, a começar pelo pregador. Abençoa meu espírito com a tua presença. Eu declaro o domínio do Senhor nessa noite para que a palavra chegue ao nosso espírito. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Josué, capítulo 5, o versículo 13. Eu penso que eu deixei meu óculos lá atrás, se alguém puder me ajudar a achar. Onde que está aqui? Obrigado. Está aqui. Josué tem um encontro com o comandante do exército do Senhor e o título do nosso estudo é Encontrando-se com o comandante. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Uau! Esse não é um encontro muito fácil, é um encontro assustador. Tá? Eu espero que você e eu tenhamos um encontro assustador com o Senhor. Porque às vezes nós temos encontros, às vezes a gente pensa que está mais encontrando com um coleguinha do que com o príncipe do exército do Senhor, que é esse aqui. Ele tinha uma espada nua na mão, e chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, nem uma coisa nem outra. Eu estou vindo como príncipe do exército do Senhor. Josué teve um choque aqui, e eu espero que nós também tenhamos. E aí Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Antes de continuar a leitura, só queria explicar que esse anjo aceitou a adoração. Nenhum outro anjo aceita, mas esse aceitou. Era o próprio Jesus aqui. Então respondeu o príncipe do exército do Senhor, isso é, o comandante. Respondeu: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Amém? Primeira coisa que eu gostaria de introduzir no nosso pensamento essa noite é que nós estamos no campo de batalha dele. Eu queria colocar onde estava Josué naquele momento que ele encontrou com o príncipe do exército do Senhor. Josué está nas bordas de Jericó. Ele não fez a guerra ainda de Jericó. Lembre-se, Jericó é a primeira cidade da terra de Canaã que Josué vai fazer a primeira guerra. Eu queria que você soubesse que Josué derrubou 31 reis. Ele matou 31 reis. O rei de Jericó foi só o primeiro. O rei de Ai foi o segundo. E por aí só terminou com 31. Deus usou Josué para conquistar a terra. Porém, antes de entrar nessa fase da guerra em que Josué vai derrubar 31 reis, e eu queria só lembrar uma coisa aqui. Antes de Josué derrubar 31 reis, antes de ele entrar em Jericó, de ele fazer essa batalha da conquista, durante os 40 anos no deserto, Josué já havia feito várias guerras. Josué já foi enviado por Moisés no deserto, quando Moisés estava vivo, para batalhar contra os amalequitas. Aquela foi uma guerra em que Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés. E enquanto eles seguravam as mãos de Moisés, Josué prevalecia na guerra.
E Josué era um homem acostumado à guerra, ele era um general de guerra. Josué era o general de guerra de Israel. Ele ia na frente das batalhas. Josué também liderou a guerra contra Sion, rei dos amorreus, e contra, esqueci o outro nome agora, do rei de Esbom. Josué, ele fez várias guerras antes dessas, mas nenhuma dessas guerras o anjo do Senhor apareceu para ele. Porém, nesse momento, sabe o que eu estou querendo dizer? Que Josué já tinha feito várias guerras sem encontrar o comandante. Josué já havia lutado contra os amalequitas, Josué lutou contra os amorreus, Sion, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã. Josué já havia enfrentado vários inimigos durante 40 anos no deserto. Em nenhuma dessas experiências ele tinha encontrado com o comandante. Quantas guerras nós já fizemos na nossa vida espiritual até hoje, ou quanto trabalho, ou quanto ministério nós já fizemos, e ainda não tivemos um encontro com o comandante. Ai, ai, ai. Eu digo para você, ai, ai, ai. Eu não quero lutar uma guerra para quem eu não encontrei com ele ainda. Mas, anyway, Josué agora está diante da guerra de Jericó, e o Senhor não permite ele fazer a guerra sem ter um encontro com ele primeiro. Josué não sabia que estava num território que não era seu. Sabe como? Quando você está acostumado a fazer a obra de Deus, e você já venceu algumas coisas, já tomou alguns territórios e tomou algumas batalhas, tem aquela coisa natural de pensar assim, que você já está pronto para o próximo, e que do jeito que eu vim, eu vou prosseguindo, e Deus falou, não, dá uma paradinha aí, porque daqui para frente vai ser diferente. O território aqui é meu, a guerra aqui é minha, e você nem teve um encontro comigo ainda. Você já fez algumas batalhas, já conquistou algumas terras, mas dá uma paradinha aí, que eu tenho um encontro para você com o comandante. Essa mensagem, ela me impactou muito fortemente. Quantas vezes nós estamos lutando no território do comandante e às vezes agindo como se o território fosse nosso. Encontrando-se com o comandante sem saber. Como você age quando pensa que está no seu território? Você fica à vontade, tira o sapato, põe o pé em cima da mesa, o seu território, e nem é. Fala para a pessoa que está do lado assim, e nem é. Tudo que a gente faz na igreja não é nosso território, tudo que a gente faz para o Senhor não é nosso território. Toda obra que a gente... hoje à noite eu estou aqui pisando em Terra Santa, porque eu não estou no meu território. O que quer que a gente faça aqui na casa do Senhor, nós não estamos no nosso território. Então não vamos ficar à vontade demais, porque não é nosso território. Você não pode tirar o sapato e botar o pé em cima da mesa. Você não pode ficar muito à vontade. Você não pode pensar, eu estou indo. Não, espera aí. O comandante chamou você na sala lá. Eu encontro com ele. Porque quando você acha que está no seu território, e aqui está o problema que muitos ministérios caíram, muitos pastores e muitas pessoas de liderança, elas ficaram à vontade demais na direção do trabalho do Senhor e começaram a fazer as coisas de um jeito que não era para fazer, porque quando você está acostumado a fazer isso, e quanto mais tempo você faz, mais você se acostuma, você corre o perigo de ignorar o comandante. Ai, Deus, me ajuda. Você fica à vontade demais, você faz do seu jeito. Já viu alguém pastorear a igreja do jeito que quer? Já viu alguém lidar com a obra de Deus do jeito que quer? Já viu alguém botar as coisas e fazer do jeito que quer? Está ignorando o comandante. Você se assenhoreia do território, toma posse, coloca as suas ideias, decide os métodos, você que faz os planos. Essa mensagem é para pastores, viu? Você que organiza as coisas, as estratégias, tudo isso, porque você está tão por conta da direção, porque você tem essa ideia de que está trabalhando no seu território. Aqui é o meu ministério, meu lugar de trabalhar, meu departamento na igreja. Quem te falou que você tem alguma coisa? Quem te falou que esse território é seu? Quem te falou que o berçário das crianças é seu e ali você faz o que você quer? Quem te falou que a salinha que você ministra lá é sua e você faz o que quer? Quem te falou?
Que a tesouraria da igreja é sua, você faz o que quer. Quem te falou que o púlpito da igreja é seu e você faz o que quer? Esse território não é nosso. Tem gente trabalhando no território do comandante sem saber que está em terreno alheio. Eu quero aumentar o meu temor de Deus nessa noite, junto com vocês. Tá? Então, o que acontece? No versículo 13, diz que estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e estava um homem em pé diante dele, chegou-se a Josué e perguntou. Não, ele tinha a espada nua, então Josué chegou para ele com essa pergunta aqui, ó. És tu por nós ou contra nós? Agora, se você olhar como eu escrevi ali, você está vendo o que eu estou querendo enfatizar. Que mesmo quando Josué se encontra com o comandante do exército, gente, o comandante do exército do Senhor, come on, church! Eu queria, não está no meu texto aí, mas eu queria levar você para Apocalipse 19, só para a gente dar uma olhadinha nele. O comandante, eu quero ver o comandante em Apocalipse 19. E olha, ele aqui, no versículo 11, está aqui, ó. Apocalipse 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Verso 13. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome, pelo qual se chama, é o Verbo de Deus. Estou falando do comandante. Esse texto está descrevendo o comandante. Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Consegue ver o comandante? Da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele mesmo regerá com vara de ferro e pisará o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto da sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Alguém saúda o comandante, por gentileza, um minutinho de adoração ao comandante nessa noite. Jesus, nós te adoramos nesse lugar. Jesus, nós te adoramos. Alguém adora Jesus comigo? Um minutinho. Jesus, nós te adoramos nesse lugar, porque nessa noite eu estou falando do comandante dos exércitos, do Senhor. E Josué teve um encontro com ele, Senhor, e nessa noite nós estamos falando do comandante. Seja bem-vindo nesse lugar. A pergunta de Josué para o comandante foi essa: és tu por nós ou contra nós? I'm sorry, mas essa pergunta mostra um foco errado. Como é que pode? Você, Josué, já fez várias batalhas para o comandante, você já enfrentou a Malequita, você já enfrentou Midianita, morreu. E agora, a primeira vez que você se encontra com o comandante, a primeira pergunta que você faz para ele é que você está preocupado com você. Você é por nós ou contra nós? Sabe por que eu enfatizei o nós ali? Porque o foco de Josué não está no comandante, o foco está nele. E aí, vem nos ajudar ou vem nos atrapalhar? Qual é o problema? Sabe quando você está no terreno de Deus, fazendo a obra de Deus e preocupado com você? Eu vou repetir. Sabe quando você está no terreno de Deus, fazendo a obra de Deus e preocupado em se realizar no ministério? Quem te falou que o ministério existe para realizar homem? O ministério não existe para realizar homem. Meu prazer é a obra do Senhor. Tira o prazer daí, está no lugar errado. Seu prazer é o Senhor. E se Ele tirar a obra, você fica como? Meu prazer é fazer a obra do Senhor. Seu prazer está no lugar errado. O seu prazer tem que estar no Senhor. Eu me lembro que um pastor que chegou em Chelsea há alguns anos atrás, ele hoje é membro da nossa igreja, é um dos nossos pastores, mas ele chegou e ele estava bem desanimado, e eu fui conversar com ele sobre a vida de oração dele.
tá? E ele pastoreava no Brasil. Eu perguntei, quando o senhor pastoreava lá, como que era a sua vida de oração? Ele falou, eu orava. Eu falei, mas qual a sua motivação para orar? Bem, eu tinha que pregar, ué. Eu tinha que pastorear. Falei, estou te entendendo. Você orava por causa do ministério, right? Tá. Hoje você não está pastoreando, não está fazendo nada, só está sentado no banco, verdade? Verdade. Você está orando hoje? Não. Eu te pergunto, então você só ora por causa do ministério? Ele falou, ó, é mesmo. Verdade. Quer dizer, que tipo de relação você tem com o comandante, fazendo a obra dele, ministrando, que você tem um encontro com ele, mas não é por causa dele. É por causa do que você está fazendo para ele. Eu perguntei para ele assim, se você não tivesse que pregar, que cantar, que ministrar em ninguém, que evangelizar ninguém, se não tivesse uma alma para ser salva no mundo, você ia orar? Você ia ter uma relação com o comandante? São muitos de nós que estão no território dele, fazendo a obra dele, como Josué, pronto para fazer as guerras dele, tem um encontro com ele, com o comandante, e a primeira pergunta que faz é, você está aqui para me ajudar ou para me atrapalhar? A preocupação está no lugar errado. Quantas vezes nós servimos a Deus preocupados conosco, quando a gente tinha que ter uma lembrança que, para começar, a gente está no território dele, tá? E esse território não existe para nos realizar, esse território existe para realizar o comandante, é o desejo dele, é o propósito dele, é o que ele quer, não é nós, não é por nós, a preocupação está no lugar errado. Deus não está preocupado conosco em relação à sua obra, ele está preocupado com ele, com os propósitos dele, quando ele põe a gente na obra dele. Isso não tem a ver conosco. Alguém pode dizer, a obra de Deus não tem a ver comigo. Não tem. Tem a ver com o Senhor somente. Se o Senhor me colocou lá, olha só o que eu vou repetir. Se o Senhor me colocou na obra dele, não tem a ver comigo. Ah, porque Deus me honrou. Honrou o quê, rapaz? Deus está honrando a ele. Que negócio de Deus me honrou? É lógico, irmão, não me entenda mal. É uma honra. Repita comigo, é uma honra fazer a obra do Senhor. Eu não quero tirar esse lado do paradigma, não quero quebrar o paradigma. É uma honra fazer a obra do Senhor. Mas espera aí, não se empolga muito não. Porque se eu for começar a pensar que Deus está mais me honrando aqui do que pensando nos propósitos dele, eu vou estar preocupado se ele é por mim, se ele está preocupado comigo. Eu quero fazer a pergunta certa. A resposta do Senhor para Josué é como tipo assim, não tem nada a ver com você, nem uma coisa nem outra, porque a resposta aqui, no versículo 14, respondeu ele, não. Ele não respondeu nem que era contra, nem respondeu que era a favor. Em outras palavras, essa pergunta está fora de contexto. Não é isso que eu quero falar. A resposta foi, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Em outras palavras, está preocupado com você? Preocupa comigo, eu sou o chefe. Eu sou o comandante. Você não esperava encontrar o comandante hoje, né? Mas você está tendo um encontro com o comandante. Ai. Eu quero ter um encontro com o comandante. Eu quero ter um temor de Deus que eu nunca tive. Eu quero ter um encontro, eu quero gelar na base, igual Josué gelou naquele dia. E aí o comandante, no verso 14, ele diz, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Porque ele veio para Josué, para deixar Josué saber, esse território é meu, essa batalha é minha, aonde você está indo entrar, é no meu território, eu sou o comandante. E aí Josué Aí Josué, versículo 14, prostrou-se com o rosto em terra. Agora, Josué se prostra. E aqui Deus vai começar a falar conosco, porque é a partir de duas atitudes que ele tomou, uma foi se prostrar e a outra foi tirar as sandálias. É que o Espírito de Deus vai começar a falar conosco nessa noite. Então, ele se prostra, e esse é um ato que revela uma preparação para uma mudança de perspectiva. Quem não vai mudar de perspectiva não está se ajoelhando em lugar nenhum. É lógico que o prostrar-se aqui, Josué se prostrou com o rosto em terra. Ele se prostrou com o rosto em terra. Ele foi até o chão. Quem está fazendo esse movimento
está dando uma pausa, está parando tudo, parando para se prostrar. Sabe quando você para a guerra para se prostrar? Foi isso que Josué fez. Porque quando você tem um encontro com o comandante, não é hora de estar busy. O encontro com o comandante é hora de se prostrar, parar. E Josué se prostra. Isso, ele está se preparando para uma mudança de perspectiva. Muitos de nós nunca teve esse tipo de encontro com o comandante do exército do Senhor, a ponto de se colocar numa posição de renovação mental, de renovação de entendimento, para se preparar para questionar os próprios paradigmas que trouxeram você até aqui. Eu falo para você, às vezes Deus deixa a gente fazer, trabalhar e acontecer, mas Ele marca encontros para a gente, e eu louvo a Deus pelos encontros que Ele marca para a gente. Eu sei que Deus já teve pequenos encontros comigo, durante vários tempos da minha vida, mas um encontro que Ele me marcou foi em 2017. Deus me marcou. Ele me derrubou do cavalo através de uma depressão. Aquilo foi só um motivo do Senhor para me enviar para dentro de uma caverna em jejum, e Ele começou a questionar os meus paradigmas. Eu me lembro de 5 áreas que Deus falou para mim que eu tinha que morrer. Você vai morrer nessa área, eu quero que você morra nessa área, eu quero que você morra nessa área, eu quero que você morra nessa área e nessa área. 5 áreas. Eu estou mudando os seus paradigmas. Um dos paradigmas que Deus mudou muito claro para mim foi quando Ele falou para mim, você tem um ministério sangrento. Isso é, até agora você me serviu deixando um rastro de sangue no chão. Para de sangrar hoje. Eu não quero você sangrando no meu altar. Porque o seu sangue profana o meu altar. O sangue da sua dor profana o meu altar. Sabe quando Deus para você, para mudar você de perspectiva, para renovar a sua mente, para renovar o entendimento de como você faz a obra do Senhor, de como você se aproxima dEle? Alguém adora Deus comigo por um momento em que Deus para a gente. Deixa eu falar para você, a gente não pede esses encontros. Por nós estamos indo cada dia mais. Josué já tinha derrubado vários reis. Já tinha derrubado Sion, já tinha derrubado Og, rei de Bazã, já tinha derrubado o rei dos Amalequitas. Para derrubar mais 31, a começar pelo rei de Jericó, Josué estava pronto. Na cabeça dele, vou derrubar os outros do mesmo jeito que eu derrubei esse. Deus falou, não, não vai não. Vamos ter que fazer um update no guerreiro primeiro, antes de fazer essa guerra. Falo para você, o encontro com o comandante é o que todos nós precisamos. Quem está alistado no exército do Senhor, levanta só uma mão e deixa ela aí. Pergunta do Senhor para mim e para você é, como está o encontro com o comandante? Que encontro você já teve para ele mudar essa forma, como você fez a guerra até agora? Eu abençoo a sua mão, pode abaixar, eu abençoo a sua mão que está na guerra do exército do Senhor. Não existe renovação de vida sem renovação de paradigma. Eu quero que Deus renove a minha vida, eu quero que Deus renove o meu ministério, eu quero que Deus abra as portas, eu quero que Deus cresça a minha igreja, eu quero que Deus abençoe. Tá bom, mas Ele não renovou você, por que Ele vai renovar o território? Continuamos sofrendo, às vezes, os prejuízos de um entendimento velho, na nossa forma de orar, na nossa forma de ler a Bíblia, de fazer a obra, mas nós não estamos questionando os paradigmas, porque a guerra de Deus é contra o nosso endurecimento, a guerra de Deus é contra essa forma velha de fazer. A forma que... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nasci na igreja. Problema para mim. Porque eu já nasci vendo um modelo. Vi meu pai pregar, vi os outros pastores pregar, os pastores dormindo na minha casa. Né? Me lembro dos pastores na mesa do café lá em casa. Eu não precisava nem fazer teologia para saber como pastorear uma igreja. Eu já tinha visto como fazer. Em outras palavras, a gente aprende dos modelos que a gente está caminhando com eles a vida inteira, e aí o Espírito Santo não tem chance de mostrar para ele, para você, como ele gostaria que fizesse. Eu já sei, eu já aprendi. Você não fala que já aprendeu. O problema é que, inconscientemente, você já abraçou um modelo, inconscientemente, você já viveu naquela cultura, inconscientemente, você já assumiu uma forma tradicional, uma forma que alguém aprendeu, que alguém foi ensinado, e aí,
a gente caminha dentro da tradição, da denominação, da tradição daquela comunidade particular onde a gente viveu, da tradição da cultura pessoal da gente, porque a gente desenvolve a nossa própria maneira de servir a Deus. A gente desenvolve uma tradição familiar da igreja onde a gente cresceu, a gente desenvolve uma tradição comunitária das pessoas ao redor. Por exemplo, eu me lembro das igrejas em que eu visitava quando eu era criança. Então, tinha a igreja na nossa cidade, 30 quilômetros no centro, tinha as igrejas de Brasília, onde a gente ia, e as outras igrejas que eu convivi, e onde eu preguei, e onde eu dirigi coral, e a gente vivia naquela comunidade. Eu vivi 28 anos lá, eu fui formado lá. Eu cheguei na América com 28 anos, formado. Além disso, eu tinha terminado o Seminário Batista, e eu já tinha sido formado lá também, e eu tinha convivido numa igreja assim, assim, assim. Eu tinha trabalhado desde 12 anos na igreja que eu tocava guitarra, e eu tinha 16 anos de ministério, eu já estava formado. E o Espírito Santo estava preparando algum encontro com o comandante, em algum momento, para derrubar um monte de paradigmas. E o que eu adoro o Senhor nessa noite é pela renovação que Ele fez na minha vida. Nenhuma igreja renova você. Quem renova você são os encontros com o comandante. Eu queria te perguntar, como é que estão esses encontros? Se você não pode registrar nenhum grande, às vezes Ele vai permitir eventos trágicos acontecerem com a gente, para a gente ter um encontro com Ele, como Ele me levou, Ele permitiu. Deus falou claramente quando eu saí daquela depressão. Ele usou uma pessoa numa vigília e falou, eu levei lá no fundo para poder mostrar e para poder tirar de lá e ensinar um remédio. Ele provocou aquilo. Ele provocou aquilo. Ele me deu um encontro. A vida da gente muda quando a gente encontra o comandante. Eu não quero servir a Deus sem encontrar o comandante. Eu quero que Deus mude o meu endurecimento, que Ele faça essa guerra, tá? Na minha vida. E eu quero prosseguir, porque preparar para prostrar-se é o grande momento na vida de qualquer cristão. Deixa eu falar aqui que é mais fácil um cristão, como a gente chama, membro de banco. Quem entende o que é a expressão membro de banco? Sentado, você não é pastor, você não é líder, você não é uma pessoa ordenada. É mais fácil Deus mudar um crente sentado no banco da igreja do que mudar um pastor. E um dia eu estava indo levar meu filho na escola em Cambridge, quando o Senhor me parou no meio da estrada, Ele falou comigo, eu vou te falar por quê que é mais fácil para mim mudar um crente do que mudar um pastor. Porque Deus, Ele gosta de falar comigo sobre pastores. E Ele falou comigo assim, quando um pastor não é ordenado, eu já falei isso aqui, não já? Quando o pastor não é ordenado, ele se sente desautorizado a pregar. Eu não fui ordenado, eu preciso daquela ordenação. Eu me lembro da época que eu não era ordenado, eu me lembro. Eu fui ordenado só há 20 anos atrás, 6 meses antes do meu casamento. Right? Mas eu já pregava, eu fazia muitas coisas, eu sabia que havia um ministério, mas eu me sentia desautorizado. Eu já tinha seminário, eu tinha tudo, mas eu não tinha sido ordenado. Então, quando a pessoa não é ordenada, ela não é um diácono que foi ordenado, ela não é um presbítero, ela não é uma missionária, não recebeu um título, é mais fácil Deus mudar você. Porque no momento que você entra debaixo de uma ordenação, Deus falou comigo assim, a ordenação, do mesmo jeito que ela te autoriza, ela te galvaniza, ela te imuniza dessa facilidade que eu tinha de levar você a uma mudança. Isso é mais fácil para Deus levar um crente que não é ordenado a uma mudança do que levar um pastor. Para um pastor prostrar e dizer, quebranta os meus paradigmas, Deus vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque a primeira coisa que ele disse para Deus é, eu sou pastor, não esqueça. Eu sou um diácono. Eu sou. E Deus, tu é o que mesmo? Eu pensei que tu estava me vendo como comandante. Eu é que tenho as estrelinhas aqui, você não tem nenhuma. Então, tipo assim, prostrar-se é o grande momento na vida de qualquer cristão, sabe? Mesmo quando Deus nos força. E aqui eu queria que todos nós lembrássemos de Romanos 12, 2, porque não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação aqui é do entendimento.
esse grande momento que a gente tem que prostrar não é um ajoelhar físico, tá? Às vezes a gente não tem tempo de prostrar porque a gente está trabalhando demais, tá? Mas esse prostrar não é só um ajoelhar, ele é um abaixar do espírito, é um questionar do próprio entendimento. Isso é mais difícil. Você tem que estar quebrado para poder pedir para Deus mudar seus paradigmas. Porque você ama tanto seus paradigmas. Aliás, você adquiriu eles no seminário, você adquiriu eles na sua leitura da Bíblia, você adquiriu eles na experiência evangélica. Como é que Deus vai quebrar esses paradigmas? Não, Deus vai ter dificuldade. Deus vai ter que levar a gente em algum momento difícil para a gente poder questionar. E aí, nesse questionamento, você fazer algumas perguntas ao Espírito Santo. É onde você começa a fazer perguntas ao Espírito Santo sobre o que você vem fazendo. Tipo, tu queres isso assim? Eu queria perguntar se aqui nesse lugar alguém tem o costume de fazer esse tipo de pergunta ao Espírito Santo. Tu queres isso assim? Porque geralmente a gente nem pergunta, a gente já vai fazendo, supondo que ele ama o jeito que eu gosto de fazer. Eu me lembro que eu falei para o Espírito Santo, em uma época da minha vida, eu detesto o meu jeito de pastorear. Sabe o que ele falou para mim? Eu também. Eu falei, então vamos mudar, porque eu não gosto dessa forma. Eu estou questionando os paradigmas, entendeu? E perguntar assim, isso te agrada? Eu me lembro de algumas vezes que eu fui corrigir pessoas e o Espírito Santo, ele mesmo falou para mim, não gostei. E eu falei, quer saber, eu não gostei também. Eu sabia que tinha algo que não estava bom, aquela forma de corrigir as pessoas. Isso te agrada? Sabe quando você caminha com Deus, encontrando com o comandante, e ele pode questionar seus paradigmas? Sabe quando você está fazendo uma coisa e você faz essa pergunta para Deus, tu me pediste isso ou eu estou fazendo de mim mesmo? Muita gente não pergunta, irmão, muitos de nós não perguntam isso para Deus não, irmão. Deu vontade de fazer, eu estou fazendo. Deu vontade é porque Deus falou comigo. Quem te falou? Se você não sabia, a carne está mais disposta a servir a Deus do que o Espírito. A carne, ela é incrível. Eu nunca vi uma entidade, uma coisa em nós, mais pronta para servir a Deus do que a carne. E ela é criativa. Ela tem umas ideias fantásticas. Podia fazer aquilo, acho que eu vou fazer aquilo. Não pergunta ao Espírito Santo. E uma das razões porque não pergunta é porque no fundo a carne já sabe que vai dizer não. Então, já para não dizer não, não vou nem perguntar, eu vou fazer, de repente ele aprova, ele abençoa. Às vezes Deus tolera o que a gente faz, que Ele não pediu para a gente fazer. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, uma oração que eu faço. Eu gosto de falar para os irmãos que eu gosto de orar nas minhas mãos, são coisas que Deus me ensinou a fazer quando eu estava naquele tempo. E a primeira oração que eu faço nas minhas mãos não é de abençoar o que as minhas mãos devem fazer. A primeira oração que eu faço é, eu proíbo as minhas mãos de fazer o que Deus não me pediu para fazer. Porque eu me lembro, nunca vou esquecer, da terceira vez que eu cheguei naquela casa, que eu fui evangelizar, que eu ia bater na porta, e o Espírito Santo me parou, e ele perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, como assim, Espírito Santo? Eu vim evangelizar esse povo. Eu falei, eu te mandei? Eu falei, como assim? Eu sou pastor, eu sou suposto estar aqui. Ele falou, quem te falou? Eu te mandei vir aqui? Já é a terceira vez que você está vindo aqui, e eu não te mandei vir aqui. E sabe o que era? Eu me lembro, porque era o começo da igreja, e eu estava querendo trazer pessoas para a igreja. Então, o que um pastor faz quando está começando uma igreja e ele está querendo trazer pessoas? Ele chama quem Deus quer, quem Deus não quer, ele chama quem ele quer, quem não quer, ele chama quem quer vir, quem não quer vir, ele quer chamar todo mundo. E eu ia bater, mas eu ouvi o Espírito, mas muita gente não ouve. Muita gente vai em frente e não pergunta, você quer que eu faça isso ou não? Outra perguntinha, é o meu Espírito que está te servindo debaixo de uma revelação do tipo assim, Deus te mandou fazer isso? Ou é a minha carne te servindo na empolgação? Quando a gente encontra com o comandante, eu me lembro, eu gosto de falar essas coisas porque é a minha experiência, eu me lembro que chegou um trompetista, né, ali em Everett, igual ali em Chelsea, alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás,
Ele tocava na Sinfônica, não sei se era de Recife. O cara era o primeiro trompetista da Sinfônica. Só que a gente encontrou ele tocando aqui num culto. Quando eu vi o som daquele trompete, eu falei, isso aí não é trompetista de fanfarra, não. Isso aí é trompetista de orquestra. Eu fui ver, o cara era o primeiro trompetista da Sinfônica. E aí a gente começou a tocar juntos, imagina. Teclado e aquele trompete, a gente tocando. Aí ele deu uma ideia, vamos fazer um café musical. Eu falei, vamos fazer o café musical. E marcamos um sábado e fizemos o café musical, que no meio do café musical, o Espírito Santo me perguntou assim, quem te mandou fazer isso? Eu falei, Espírito Santo, café musical, vou chamar o pessoal. Sabe aquele culto vazio da presença? Sabe aquele negócio vazio de Deus? Sabe aquele negócio que você está forçando para Ele continuar, e você está ali, meu Deus, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Eu falei, quem te mandou fazer? Eu não planejei, você planejou isso sozinho, se vira, eu não mandei você fazer isso. Empolgação. Quando a gente encontra com o comandante, essas coisas começam a desaparecer. Aí Josué faz a pergunta que todos nós precisamos fazer. Tudo bem, eu me prostro agora. Qual é a sua mensagem para mim? Que diz o Senhor ao seu servo? O que aconteceu para que ele pudesse fazer essa pergunta? Ele teve que se decepcionar com a postura que ele estava antes. Deus teve que parar ele teve que se prostrar, ele teve que se jogar no chão. Sabe que muitos de nós não estão perguntando isso para o Senhor? Você já sabe o que Deus quer, e você está indo em frente. Quem te falou? Você só questiona os paradigmas, e quando você está se questionando, é a hora que surge essa pergunta no nosso espírito. Tudo bem, se o Senhor não queria nada do que eu sabia até hoje, o que o Senhor quer? Alguém repete comigo, o que o Senhor quer? Só que eu queria que você imaginasse essa pergunta, uma pessoa entrando num jejum por tempo indeterminado, porque ela está desesperada, que a forma que ela está fazendo até agora não deu certo, e ela precisa descobrir de Deus o que o Senhor quer que ela faça. E ela não sabe quantos meses ela vai ficar lá em oração, até Deus revelar o que Ele quer que ela faça. Foi nesse clima que Josué fez a pergunta. Não foi tipo assim, o que o Senhor quer? Não, não foi assim não. Foi do tipo assim, eu não vou sair daqui. Eu não vou fazer do jeito que eu aprendi. Eu não vou fazer do jeito que meu pai me ensinou. Eu não vou fazer do jeito que o seminário me ensinou. Eu não vou fazer as minhas ideias. Eu não vou fazer. Deixa eu te falar, é muita graça para não fazer. Porque você sabe fazer. E se você é filho de pastor, você sabe fazer. Se você viveu na igreja a vida inteira, você sabe fazer. Você já viu fazer. E se você fez o seminário, e se você foi ordenado, Espírito Santo não tem chance com você. Você já sabe fazer. Vai ter que ter muita morte pessoal para você poder perguntar para Ele, o que você quer que eu faça? E aí, amados, esse prostrar leva a essa pergunta. Estamos querendo receber uma mensagem do Senhor para mim? Agora, eu enfatizei a palavra seu, porque Josué não está perguntando uma mensagem para pregar para os outros. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Qual é o esboço? Eu tenho culto quarta-feira, eu tenho que dar aula em Marlboro. Qual é o esboço para eu pregar para eles? Não, Josué não estava preocupado com a mensagem para dar para a igreja de Marlboro. Ele estava perguntando, o que diz o Senhor ao seu servo? Eu não estou querendo mensagem para pregar para ninguém. Eu quero saber o que você quer falar comigo. Eu falo para os irmãos, honestamente, diante de Deus, aqui diante de vocês. Eu não procuro mensagem para pregar para a igreja. Eu só prego para a igreja as mensagens que Deus fala comigo. Por exemplo, amanhã nós vamos terminar a questão do endurecimento lá em Chelsea. Mas a única razão que eu estou falando de endurecimento é porque Deus me mostrou o meu. Deus me mostrou o meu endurecimento.
Deus provocou algumas situações que eu olhei para mim e fiquei assustado. Falei, Jesus, o que é isso aqui? Ele falou, tem uma pedra aí, ó. E aí, nesse trabalhar, ao seu servo, nessa mensagem, ao seu servo, é a hora que Deus fala, compartilha isso com o meu povo, isso que eu estou fazendo em você. Ele perguntou, o que Deus está fazendo em você? O que Deus está fazendo em você hoje? Alguém tem uma mess, e agora estou falando em inglês, a mess é a bagunça. É da mess que vem a message. É da bagunça na minha vida, é do mover de Deus na minha vida que vem a minha mensagem. Você é original, o Espírito Santo, ele carimba, ele confirma aquilo que é original. Ele só faz através de você o que ele fez em você. Então, tipo assim, o que Deus quer falar comigo e fazer em mim, se ele fizer, eu terei uma mensagem para pregar para alguém. Qual a palavra do Senhor ao seu servo? Então, a palavra é essa e nós vamos para o final da mensagem agora. A palavra é essa aqui. Tira os sapatos dos pés. Recapitulando o que aconteceu até agora, antes de ir para essa parte da mensagem. Josué está pronto para fazer a guerra do Senhor, ele está com o exército nas beiras de Jericó, ele já venceu vários reis, ele tipo assim, bem, aquela batalha foi assim, eu vou usar essa estratégia, etc, etc, eu estou pronto. Quando ele está ali pensando que está pronto, ele tem um encontro que ele nunca teve com o comandante dessa guerra. Como eu quero que Deus interrompa o que eu estou fazendo para me dar um encontro com o comandante. E aí Josué se prostra, isso é, eu não estava pronto para me prostrar, eu estava pronto para trabalhar, mas eu vou deixar a espada de trabalho e eu vou botar minha cara no chão. Isso é, eu vou entrar dentro de um quarto, eu vou ficar lá, eu vou pedir para perguntar para o Senhor, o Senhor não queria aquilo? Não. O Senhor não queria nada daquilo? Não. O que é que o Senhor quer então? É nesse momento que José recebe essa mensagem, tira os sapatos dos pés. Uma coisa que eu quero falar sobre os sapatos, é que nós não reconhecemos que nós já chegamos diante de Deus calçados. Eu acabei de falar do meu preparo evangélico, teológico ou experimental no ministério, porque eu cresci vendo igreja, eu cresci vendo os problemas de igreja, as situações, eu já tinha um calçado. Quem de nós não tem? Quem já caminhou 40 anos na vida aqui está com o sapato velho. O sapato, aquela bota lá, tá. Sabe? E sabe, eu comprei uma sandália nova para mim, a usar agora no verão. Só que eu não estou querendo usar ela, porque quando eu coloco a outra, que está meio gastadinha, eu gosto mais. E eu estou querendo usar a nova, mas tipo assim, meu pé fica mais confortável na velhinha, porque já está... E eu não estou querendo mudar de sapato. E o entendimento é a mesma coisa. Deus quer trazer um pensamento novo, uma visão nova, mas eu já estou com calçado e eu gosto dele. Essa maneira velha de orar, eu gosto. É a mesma repetição, mesma coisa, mas eu não sei Deus, mas eu gosto. Essa maneira de fazer as coisas, eu gosto. A gente já chega diante do Senhor calçado. Chegamos no território dele, usando sapatos que outros nos deram. E os que nós mesmos arranjamos. Só que eu quero declarar o que o anjo do Senhor falou para o Josué. Em outras palavras, terra santa só se pisa descalço. Terra santa, território do Senhor, só se pisa descalço. Isso é, para Deus nos levar para esse território dele, ele precisa nos descalçar primeiro. Tira os sapatos dos pés. E o sapato, eu vou falar já o que é o sapato. Só que eu quero falar algo primeiro. Eu quero falar algumas coisas aqui. Vou falar dos sapatos. O sapato é o entendimento da gente. Eu não sei se você lembra que quando fala da armadura de Deus, que você tem que tomar o cinto da verdade, right? Cinja os lombos com o cinto da verdade, coloque a couraça da justiça, right? E a preparação do evangelho da paz é os pés, calçados os pés com a preparação, porque os pés, o sapato é o entendimento.
Eu coloquei a palavra understand em inglês porque eu gosto do que essa palavra ela mostra para nós, porque são duas palavras. É understanding. Isso é debaixo do que, debaixo do que você stand. Debaixo do que você se firma. Debaixo do que você opera. Esse é o understanding. Você que é entendimento? É debaixo do que eu opero. Eu opero debaixo do meu entendimento. Se Deus não mudar o meu entendimento, se Deus não trocar o meu sapato, deixa eu falar para vocês, hoje eu orei nos meus pés. Eu sempre oro de meia. Eu não uso sapato quando eu estou orando lá na igreja. Só que agora está no verão, eu uso a sandália. Então eu estava orando de havaiana. Só que nesse momento, é um momento em que eu tiro aquelas havaianas, sabe? E eu falo para o Senhor, eu estou tirando simbolicamente essas sandálias dos pés, porque eu estou me descalçando mais uma vez na sua presença, porque estou implorando a você que renova o meu entendimento. Por favor, não deixe eu continuar te servindo com a mesma maneira velha que eu entendi até aqui. Não estou reclamando da maneira que você me deu para entender, eu agradeço a maneira que você me deu para entender, só que eu sei que o que está diante de mim é uma... Alguém diz comigo, diante de mim está uma estação nova. Como é que Deus vai me introduzir numa estação nova com o sapato que eu caminhei na estação velha? Deus precisa renovar o meu entendimento para me colocar numa nova fase. Eu não sei você, mas eu faço isso todo mês. Todo mês eu troco de sapato. Eu não quero caminhar o mês de julho com os sapatos do mês de junho. Não me entenda mal, não é que eu não gostei deles. Eles foram bons para mim, mas Deus tem algo diferente para mim no mês de julho. Deus tem uma estrada nova que eu nunca caminhei no mês de julho. Deus tem uma nova fase. Eu acredito num Deus que me renova todo dia. Eu acredito num Deus que me descalça todo dia para poder me calçar de novo. Eu acredito num Deus que não me leva em territórios novos com sapatos velhos. Por isso que a mensagem de Josué é uma mensagem muito boa para mim. Espero que seja para você. Porque Deus está querendo mudar os paradigmas da gente. Você sabe o que é o paradigma, né? Se você tem um óculos cor-de-rosa, aí você usa o óculos cor-de-rosa, todo mundo é cor-de-rosa para você. Porque depende do paradigma. A palavra de Deus diz, tudo é puro para os que são puros. Tudo é limpo para os que são limpos. Depende do paradigma. Eu vou parar a mensagem agora, aqui nesse momento, para fazer o que o Espírito Santo sempre pede para mim fazer. Eu queria que você fizesse assim. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Falei muita coisa, mas nós vamos orar nesse momento. Mediante tudo que você já ouviu até agora, eu quero que você ore comigo e diga, Deus, renova o meu entendimento. Comece a orar com tuas palavras e pedir para Ele, Senhor, nós estamos no teu território. Igreja não é território meu. Vida espiritual não é território meu, é território do Senhor. É uma terra santa. Eu não posso caminhar com meus sapatos tradicionais da minha família, da minha religião, da minha denominação, do meu entendimento. Senhor, eu quero caminhar no teu território com sapatos novos. Deus, há um novo tempo vindo para nós. Troca os nossos sapatos essa noite. Eu proclamo profeticamente que o Senhor está trocando os sapatos da igreja de Marlboro essa noite. Que o Senhor está trocando os meus sapatos neste lugar. Dá-nos um encontro com o comandante. Alguém pode pedir isso? Eu quero encontrar o comandante. Eu não quero continuar fazendo suas guerras sem te encontrar. Não me deixe fazer suas guerras sem ter encontro contigo. Tu és o comandante desse território. Tu és o chefe desse território. Eu quero te encontrar. Deixa eu te encontrar. Me dá um encontro contigo. Eu não quero ter encontro com as pessoas. Eu não quero ter encontro com o inimigo ou com o campo de batalha. Eu quero ter um encontro com o comandante. O mais importante para mim nessa guerra não é conhecer a guerra e as estratégias dela, é conhecer o comandante. Troca os nossos sapatos essa noite, antes de nós continuarmos essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Os sapatos é com o que eu vou andar no território do Senhor. Diz comigo só isso, território do Senhor. Eu pergunto a você, como você se arrisca a andar nele?
Quero repetir, território do Senhor. Pergunta de novo, como você se arrisca a andar nele? Eu, cada dia, tremo no meu coração quando eu ouço mais uma vez alguém me chamar de pastor. E o meu nome já era, ninguém me chama mais de meu nome. É só pastor, pastor, pastor está aí? O pastor está aí? Pastor, preciso falar com o senhor. Eu falo, misericórdia. Porque agora eu estou nessa posição, nesse lugar, onde eu ando no território do Senhor. Eu ando no território do Senhor. Esse território é do Senhor. E Ele ainda me botou no meio das suas ovelhas. Eu tenho medo de andar no meio das ovelhas, eu não sei você. Eu tenho medo de andar no meio das ovelhas do Senhor. O lugar é santo. Que território é esse para onde nós estamos indo? É um lugar santo, é um território do Senhor. Santo é dele, ninguém toca, dele, é exclusividade. Tá? O anjo do Senhor está dizendo, esse lugar é meu, esse território é meu. Eu queria perguntar a mim e a você, Deus pode pegar você e estabelecer no território dele e não sentir nenhuma sombra de ciúme? Ele pode fazer isso com você? Ou ele vai ficar preocupado, se eu botar ela lá, ela vai tomar conta. Se eu botar ele lá, ele vai tomar conta. Ele vai pensar que é dele. Se Deus botar você no território dele, para cuidar das coisas dele, qual o sentimento que você vai gerar em Deus? Alguém fala comigo assim, as coisas de Deus são fascinantes. Come on, gente. Bota você num púlpito. Bota você no altar. E eu estou falando de uma congregaçãozinha só. Mas lança você numa plataforma aí. Eu peço que ele não faça isso comigo. Não quero. Eu não sei se alguém teve a curiosidade ou ficou sabendo que no Mineirão foi realizado aí um encontro chamado Ore Comigo. Alguém viu um pedaço? As grandes estrelas da música brasileira passaram por lá. Mas eu não gostei. I'm sorry. Eu fiquei chocado. Se Deus botar você num lugar alto, no território dele, como você poderia se comportar? Eu vou te falar de um colega meu, porque, tipo assim, a gente estava numa igreja em Everett, que tinha 500 pessoas, então, para a América, é igrejão, 500 pessoas, né? Só que a gente foi fazer um evento que naquela noite tinha 2.000 pessoas. Tipo assim, 2.000 pessoas num encontro na América, é evento grande demais. Right? Então, ele não estava acostumado com 2.000 pessoas. Era um pregador americano que veio pregar. Eu tive o privilégio de traduzir aquele pastor. E aquele irmão que era comigo da igreja de 500, ele era líder de louvor na igreja, e ele foi tocar lá também. Só que ele fez a seguinte observação para mim. Ele falou, cara, quando eu vi aquele monte de gente, eu falei, como assim? Ele perdeu o equilíbrio. Ele ficou empolgado com 2.000 pessoas diante dele. Ele não sabia que o território é do Senhor. Se Deus colocar você na frente de 10.000 pessoas, eu não quero que Ele me coloque, eu estou falando. Mas eu sinto a possessividade de Deus no seu território. Quem entende o que eu estou falando? Eu sinto Deus querer que a igreja seja dele. Eu sinto Deus querer que a atenção seja dele. Eu sinto Deus querer que ele seja a única estrela. Mas tem estrelas que ficaram grandes demais. Elas ficaram maior do que Jesus. E elas aumentaram no território do Senhor. Como é que você pode se tornar uma estrela no território do Senhor? Explica para mim, como você se torna uma estrela num território que é do Senhor?
como você se comportaria no território do Senhor? Esse terreno é dele. Como você se tem comportado? Você anda no território do Senhor, calçado ou descalço? Porque a única forma certa de andar no território do Senhor é descalço. Agora, eu queria perguntar para todos nós que estamos aqui, como que você se sente ao andar descalço? Você pisa e as pedras, e você pisa, você não pisa assim. Você não pisa assim, right? Como é que você pisa descalço? Você pisa assim, ó. Você não tem segurança, você não tem firmeza. Você não se agarra porque você está descalço. Quem está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje à noite? Que a postura que Ele quer de nós, Jesus bom mesmo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria que você agradecesse comigo, porque nós caminhamos 6 meses na presença de Deus, aqui em Marlborough, em Chelsea, essa igreja, essa comunidade que a gente vive aqui, e o Senhor fez maravilhas no nosso meio, amém? Eu não sei como você caminhou os últimos 6 meses. Se você andou com o coração na mão, igual eu estou falando, ou se você estava... que beleza, né, irmão? E aí, irmão, pode crer. Se você estava assim à vontade no território do Senhor, sabe como? Tem uns irmãos que ficam tão à vontade que eu falo assim, esse cara está vendo Deus? Eu queria perguntar como é que nós vamos caminhar os últimos 6 meses desse ano, pelas maravilhas que Deus já prometeu que vai fazer aqui nessa casa, pelos testemunhos que o Senhor já falou, que nós vamos ouvir nesse lugar, que o Senhor falou que vai fazer um avivamento nessa cidade, porque essa igreja é dele. Eu quero saber se nós vamos aprender a caminhar com o coração na mão, descalço, pisando na ponta do pé, porque o território, alguém diz comigo, o território é... Levanta uma mão comigo e diz, Senhor, o território é teu. Toda vez que eu subir nesse púlpito, o território é teu. Toda oportunidade que eu tiver para vir aqui na frente, o território é teu. Toda vez que eu tiver alguma oportunidade de ministrar, de fazer, de aparecer, Senhor, me deixa morrer e esconder, porque o território é do Senhor. E como líder dessa casa, mais uma vez eu declaro nesse lugar, o território é do Senhor, possui o território. Possui a igreja de Marlborough, Senhor. Eu não tenho planos para essa igreja, Senhor. Eu não tenho nenhum. Todos os planos são do Senhor. Então realiza o que o Senhor quer fazer nesse lugar. Realiza o que o Senhor quer fazer nesse lugar. Porque o território é do Senhor. Deixa eu dizer isso, que todo encontro com o comandante nos humilha. Tá? Todo encontro real com o comandante é para tirar as sandálias dos nossos pés. Tirar as sandálias é ir me renovando nele, à medida que eu caminho o seu território. Um dia desse eu estava em oração, e Deus falou comigo assim, você está trabalhando para mim, não é? Trabalhando bastante. Busy, né? Tem muito trabalho, agora tem 2 igrejas, etc. E Deus falou assim, você está me conhecendo mais à medida que você trabalha? Ou é só trabalho? Qual o fruto do trabalho que você está tendo? Você me conhece mais? O trabalho que você faz para mim, faz você me conhecer mais ou só faz você ficar cansado? Você trabalha para me conhecer ou trabalha para trabalhar? Quem está entendendo qual é o propósito de Deus em nos reunir como igreja? Quem está entendendo que Deus não é Deus de ativismo religioso? Deus não é Deus de departamento, Deus não é Deus de números, Deus quer um relacionamento com a gente. Deus quer nos levar para uma comunhão, Deus quer nos mostrar quem Ele é, e o território é dele. Se há um lugar que nós podemos conhecer a Deus, é no território dele. Então aproveite o trabalho na casa de Deus, para conhecer o comandante. Shogamara Sogoroboshá. Eu não quero conhecer a religião, eu não quero conhecer mais pessoas, eu não quero conhecer gente importante, eu não quero mais dinheiro. Eu quero conhecer aquele que começou tudo isso, aquele que inventou tudo isso, aquele que nos reuniu aqui, aquele que está em nosso coração, aquele que está presente nessa noite, impondo o seu temor sobre nós. Eu sinto o temor do Senhor sobre nós nesse lugar. Estou ir me renovando nele, à medida que eu caminho no seu território. Tirar as sandálias, irmãos, é renovar os paradigmas. Irmão, tem crente que não deixa Deus renovar, mas não deixa. Você gosta da coisa daquele jeito, você aprendeu daquele jeito, você vai...
Misericórdia, não tem esse crente aqui. Porque se tiver, eu vou bater na cabeça dele até ele desistir de ser assim. Porque o Senhor precisa renovar a nossa cabeça. Renovar a nossa mente. Irmão, a gente está tão acostumado com o culto começar do mesmo jeito, terminar do mesmo jeito, com as coisas serem daquele jeito, que a gente precisa pedir misericórdia. Senão você só termina replicando o que já está, repetindo, reproduzindo o que já está. Deus não é reprodutor em série das coisas. Deus quer fazer uma coisa nova no culto que Ele nunca fez, só que a gente não deixa. A gente já sabe como o culto vai ser. A gente chega tão tranquilo que a gente já sabe como vai ser. Tem o louvor, depois o pastor vai chamar a oferta, a irmã vai dar o tempo, a irmã branca vai cantar hoje. Por aí vai. E o Espírito Santo, ele quer ser dono do território. Ele quer que a gente devolva para Ele. Tá? Gente, é possível orar, ler a Bíblia e trabalhar sem encontrar com o comandante. Quando eu vi aquelas pessoas cantando lá naquele Mineirão, no Ore Comigo, eu falei, muita gente aí não conhece o comandante. I'm sorry. O encontro é sempre para nos fazer tirar as sandálias mais uma vez. Como eu disse, nós nos acostumamos com as nossas sandálias, a gente ama tanto elas, que ela rasgadinha, a gente não quer jogar ela fora. Mas toda vez que esse encontro acontece, Ele nos humilha de novo, Ele nos descalça de novo. Sabe, um encontro com o comandante é humilhante. Você tem que se descalçar de novo. Mas eu pensei que eu estava aprendendo, eu já vi que não estava. E aí Ele renova você de novo. Sabe, essa maleabilidade, eu já aprendi tanto, Senhor, que está na bola de escrever um livro. E Deus, rapaz, caminha comigo de novo, vai orar de novo para tu ver. É um esvaziar, é tirar você do caminho, é tirar você da frente dele, é matar a empolgação da carne, é entregar ao Senhor mais uma vez o seu território. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu perdi a igreja, não que eu realmente tinha posse dela, mas eu perdi a igreja de uma forma muito maior, porque a forma que eu tinha a posse da igreja é que ela me feria. Quando uma coisa te fere, é porque ela está controlando você. E o Senhor falou para mim, entrega a igreja para mim, põe a igreja na minha mão. É essa igreja aí que você criou, entrega para mim, devolve ela para mim. E eu me lembro que Deus falou comigo assim, sabe quando você vai pregar na igreja de um colega? Você vai lá, prega e vai embora? É assim que você vai pregar aqui. Você vai lá, prega e vai embora. Você não tem mais igreja. Você não tem igreja. E eu fiquei tão feliz de não ter mais igreja. Porque aí o diabo não podia mais me ferir com a igreja. Não era minha. Só que você está envolvido com aquilo o tempo todo. Fala assim comigo. Envolvido com aquilo. E deixa eu denunciar alguns de vocês aqui. Domingo vocês vão estar lá no computador de novo. Domingo alguém vai abrir o culto de novo. Domingo alguém vai tocar de novo. Ei, alguém vai passar a linha das crianças de novo. Ei, você continua envolvido. E aí o perigo é que, por mais que você diga não, de tanto você continuar envolvido, você termina se apegando de novo. Eu me lembro que nesses últimos 6 anos, que eu venho dizendo para o Senhor, toma a igreja, já teve momentos que eu cheguei de novo e falei, por favor, toma de verdade, porque eu estou sentindo que eu estou querendo pegar de volta. Toma de verdade esse negócio. Eu não quero a sua igreja. Toma de verdade. Eu não quero me envolver. Sabe essas enfermeiras ou enfermeiros que você começa a cuidar do paciente e você realmente quebra a lei número 1, você se envolve emocionalmente? Um pastor é assim, um enfermeiro. Você ali com as crianças, um enfermeiro. Você que limpa a igreja. Pastor, não estou gostando. Pastor, estou limpando, mas olha, está deixando muito sujo. E começa a reclamar. Ei, você está se envolvendo até com a limpeza? Sabe como? Isso aqui é do Senhor. Então você tem que ir soltando o coração. Gente, fala para mim se a gente não ama a obra de Deus. Fala para mim. Eu queria que você tivesse cuidado com a obra de Deus. Não ame a obra de Deus. Que é isso, pastor? Que pastor doido é esse? Não ame a obra de Deus? Sim, não ame a obra de Deus. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Alright?
E você nunca vai ficar preso nessas coisas. Porque é um esvaziar, você tem que sair da frente. Tá? Todo verdadeiro encontro com o comandante faz duas coisas. Primeiro, ele nos humilha. E aí, depois, ele nos exalta. Porque todo encontro é para fazer tirar as sandálias mais uma vez. Tá? Agora é o seguinte, eu quero ler com você isso aqui. Porque primeiro Deus nos humilha, nos esvazia. Só que depois ele nos exalta. Qual o propósito de Deus se encontrar conosco e tirar a sandália mais uma vez? O propósito está no Salmo 40, no versículo 2. E não precisa nem abrir, não. Todo mundo sabe o que o Salmo 40 diz. O verso 1 diz o quê? Esperei. E ele? Tá, aí no segundo, o que ele fez? Tirou os meus pés de um charco de lodo. Ou ele mexeu aonde? Então o que ele fez lá? Mexeu nos sapatos de novo. E os sapatos estavam aonde? Na lama. Estava na lama. Só ele tirou os meus pés. Alguém diz comigo, os meus pés sujam. Gente, alguém tem essa ideia realmente na caminhada espiritual? Que os seus pés sujam? E você tem que ficar limpando os pés para poder andar com passos limpos diante do Senhor. E aí ele limpou os meus pés do charco de lodo. E aí o verso diz que ele firmou os meus passos, colocou sobre uma rocha. Isso é, Deus restaura a nossa autoridade espiritual. Toda vez que ele tira a sandália, ele restaura a autoridade espiritual. Porque ele te humilhou para te elevar um pouquinho mais. Só vale a pena tirar o sapato. Toda vez que você tirar o sapato, sabe, ele está colocando você no lugar mais alto, ele está exaltando você e colocando você lá. Agora, eu quero falar isso aqui. Cada vez que nos descalçamos, Deus nos dá um sapato novo. Eu quero dizer que Josué, no texto, só fala que ele tirou os sapatos. Versículo 15. Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. A última frase do versículo é a seguinte: e Josué assim fez. Então, Josué tirou o sapato dos pés. Se você parar o texto aqui e pegar o pé da letra, vai supor que Josué andou o resto da vida descalço. Mas não é essa a verdade. A verdade é que Josué saiu dali com um sapato novo. Toda vez que Deus tira o nosso sapato, Ele nos dá um sapato novo. Ele tinha recebido um sapato não só para a guerra de Jericó, mas os 31 reis que ele ia derrubar. Aquele nível de guerra, Deus fez um update em Josué. Antes de fazer na guerra, ele fez um update no guerreiro. Ele deu um novo sapato para o guerreiro. Às vezes a gente se preocupa mais com a guerra do que com o guerreiro. E para saber que você não tem um sapato novo, é só você se perguntar: qual foi a última vez que eu me descalcei? Porque se você não se descalçou e já tem muito tempo, significa que você não está de sapato novo. A prova de que você está com um sapato novo é que você acabou de se descalçar. Deus nunca vai deixar você sair da presença dEle sem um sapato novo. Eu queria só lembrar agora do filho pródigo, porque tem uma coisa interessante em relação à volta dele para casa. Ele voltou com as sandálias velhas, rasgadas. E deixa eu te falar, o discurso que ele fez para o pai, lembra que ele preparou um discurso? O discurso da indignidade, do tipo: eu vou voltar, eu estou me humilhando, eu vou voltar, mas eu vou voltar para dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado seu filho. Qual o entendimento que ele tem? Entendimento de órfão, de rejeitado. Isso é uma das primeiras coisas que o pai faz quando ele volta, é trocar os sapatos dele. Porque o entendimento dele não podia ser de um filho órfão. O pai nunca ia aceitar ele como filho órfão. Ele trocou o sapato, deu um sapato novo para poder estar na presença do pai. Alguém ora comigo e diz: muda o meu entendimento, renova os meus paradigmas. A minha insistência em ler a Bíblia e orar é por duas coisas. Deus não vai renovar a nossa mente só a gente ouvindo pregação. A palavra vai se tornar real no momento que eu me dobrar no meu quarto, que pode ser um cômodo em alguma casa, porque quando eu falo quarto, não tem que ser necessariamente o quarto onde você dorme. Alguém tem que entender a palavra quarto. Tá? É um lugar que você escolheu para orar. Alguns irmãos lá de Chelsea até fizeram interessante. Gente que comprou casa lá para cima, porque o povo está tudo indo lá para cima, né? Para Drake, para Duxbury, para lá.
E aí eles separaram um lugar na casa para orar. E alguns até me convidaram, quero que o senhor vá lá em casa para orar, abençoar o lugarzinho que eu tirei para orar. Esse é o quarto, esse é o lugar da oração. Mas eu conheci um irmão que morava numa casa tão apertada que ele orava no banheiro. O quarto era o banheiro. E uma irmã falou para mim que ela não tinha nem quarto nem banheiro em casa. Ela tinha que vir de casa, parar o carro num estacionamento e orar antes de chegar em casa. Porque do momento que ela entrava em casa, até a hora dela sair de novo, ela não tinha um momento de sossego. Ela achou o quarto dela dentro do carro, num estacionamento. Eu vi alguns irmãos de Chelsea falar para mim que eles levantavam 5 da manhã, ia para dentro da van. A van está esquentando no verão e ele está orando lá dentro. Era o lugar dele buscar o Senhor. O quarto é um lugar onde você escolhe para estar com o Senhor. E é lá que você vai pedir a Deus a renovação do seu entendimento. Hoje eu estava em oração em Chelsea e o Senhor apertou mais ainda comigo um pouco sobre a questão do endurecimento. Porque Ele está querendo terminar essa mensagem amanhã. Só que Ele apertou mais uns parafusos em mim hoje. É ali no quarto de oração. Antes de convidar vocês aqui para frente, eu vou pedir para vocês orarem aí sentados. E eu vou pedir para você relaxar. Eu não vou fazer uma sessão de yoga aqui, não. Mas eu ia pedir para a gente relaxar um pouco aí. Porque eu queria que você deixasse o seu espírito receber um pouco de paz, mas um pouco de inspiração agora. Para uma vida de oração. É uma vida onde Deus leva você no quarto para trocar as suas sandálias. Onde Deus leva você num lugar onde você tem um encontro com o comandante dessa guerra. É uma igreja de libertação, a gente fala muito em espírito, só que o espírito importante aqui não é dos demônios que a gente liberta, é o comandante. Esse é o espírito que eu quero que você tenha um encontro com ele. Eu queria orar nesse momento com você e dizer, Deus nos leva para esse lugar de encontro com o Senhor. Alguns de nós já caminhou muito na experiência teológica, na experiência ministerial, na experiência de igreja. Eu queria pedir para você, Senhor, passa um apagador aí, nesse passado todo, nessa experiência toda. Eu quero ter uma experiência nova. Eu quero começar como que de novo, do começo. Dá-me um encontro novo com o Senhor. Dá-me um encontro. Alguém ora, sem pressa, sentado. Alguém clama comigo e diz, Deus, eu não quero entrar a segunda metade do ano com os paradigmas velhos. Eu não quero viver a segunda metade do ano com as orações velhas. Eu não quero viver a segunda metade do ano com os sentimentos velhos. Deus, renova-me antes de eu entrar no mês de julho. Troca os meus sapatos antes de eu entrar na segunda metade desse ano. Porque maravilhas o Senhor vai fazer. Maravilhas o Senhor vai fazer no meio de nós. Mas eu te entrego os paradigmas. Alguém quer dizer, eu te entrego os meus paradigmas. Os que não foram questionados, tenha liberdade de questionar. Tenha liberdade de trazer ao questionamento algumas coisas que eu acredito que o Senhor vê que não são tão boas assim. Aumenta o meu entendimento das coisas. Alarga para que eu possa ter um paradigma melhor. Um entendimento melhor daquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Alguém diz comigo, eu tenho um Deus de renovação, um Deus de coisas novas, quer me renovar hoje. Enquanto você está orando, eu vou profetizar sobre você, que Deus está renovando seu corpo também, que Deus está tirando todo o cansaço, estresse, e outra coisa, não é só isso, toda preocupação de cabeça, gente que está precisando de provisões de Deus, de situações resolvidas, eu declaro que o Senhor, que quer te renovar a mente, Ele cuida dessas coisas, de filho, de filha, de marido, de casa, de trabalho, de finanças, é o Senhor que descansa você dessas coisas, para que Ele possa tocar em outros paradigmas que você não está preocupado. Proclamo toda a ansiedade cancelada, para que você possa concentrar numa mudança de Deus nos paradigmas espirituais. Enquanto você continua orando, eu queria convidar os irmãos agora para a gente vir aqui no altar. Agora a gente vai orar um minutinho aqui juntos, na nossa rodinha, a rodinha de fogo aqui. A roda de poder. Não fale com ninguém, não abrace ninguém, não toque ninguém. Esse é um momento de oração aqui no altar. Obrigado. Quem aqui pode ver Deus essa noite nos renovando? Quem aqui pode ver que
que o Senhor está nos preparando para coisas melhores, coisas maiores, coisas novas. Quem aqui não gosta de coisas velhas, coisas, sabe aquele pão que ficou bolorento, sabe aquele óleo que ficou rancento, sabe, alguns de nós precisa dizer para Deus assim: eu não quero aquela unção cheirando mal, aquela unção que já está profanada, velha. Sabe, Davi fala assim: ele me ungiu com óleo fresco e eu me tornei igual um boi selvagem, porque a unção nova, sabe, ela me faz novo. Alguém pode dizer para Deus: eu quero um óleo diferente na minha cabeça, eu quero um óleo fresco, um óleo novo, me renova, me renova. Alguém pode falar com suas palavras ao Senhor, alguém pode clamar ao Senhor e deixar o teu espírito buscar e clamar por algo novo. Há um Deus de novidade essa noite nesse lugar, há um Deus de coisas novas essa noite nessa casa. Anjos estão aqui, trazendo vasilhas novas, com ungüentos novos, derramando coisas novas sobre a nossa cabeça. Eu recebo a novidade de Deus essa noite, eu proclamo uma unção nova sobre a nossa cabeça essa noite. Eu proclamo um entendimento novo. Alguém pede um encontro com o comandante essa noite e diz: deixa eu te encontrar. Não deixa eu te servir sem te encontrar. Não deixa eu te servir como Saulo. Eu quero te servir como Paulo, aquele que te encontrou. Eu quero te servir como aquele que te viu naquela luz tão brilhante, mudou os paradigmas. Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Eu não quero te servir na experiência religiosa, eu não quero te ver servir na minha experiência evangélica até aqui. Deus da novidade, faz algo novo em nossas vidas. Deus da novidade, faz algo novo nessa noite, nesse lugar. Deus da novidade, muda alguém. Nós vamos orar por uma coisa agora, nós vamos orar por uma renovação nas orações. O Espírito é o Espírito que renova as orações. Eu quero clamar agora para que haja uma renovação nas orações. O Espírito Santo dá orações novas, orações novas, orações novas, orações novas. Orações nascidas em Ti. Renova a nossa vida a partir de nossas orações. Clamores novos, clamores diferentes, clamores novos. Deus, eu proclamo que Tu leva o espírito da igreja para um lugar novo. Eu proclamo, eu desapego Marlboro desse lugar onde Marlboro estava. Eu desapego essa igreja, eu desligo ela de onde ela estava. Eu proclamo ela projetada para um lugar novo, diferente, Senhor. Tu levas essa igreja para uma estação diferente, Senhor. Julho começa uma fase diferente nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amados, eu queria dar uma oportunidade para o Espírito Santo agir do tipo assim, a gente orar um irmão com uma irmã com uma irmã, e a gente só orar um pelo outro e dizer: renova a vida dela, renova a vida dele. Você pode procurar alguém só para deixar o Espírito fluir um pouquinho mais, um irmão com um irmão.